Mulheres com H, com Ana Matos Pires. Olá, Ana. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra estar a falar consigo e ter arranjado um bocadinho de tempo no seu horário, no seu calendário tão preenchido. A primeira pergunta que eu costumo fazer, que é igual para toda a gente, com quem tenho a honra de conversar, porque realmente há mulheres que são mais conhecidas, outras menos conhecidas, outras que as pessoas têm uma ideia, mas assim, muito por alto. Eu gosto de perguntar com quem converso como é que se apresentariam. E no seu caso, quem é a Ana Matos Pires? Muito bem, então, antes de mais, muito obrigada pelo convite. Eu é que fico orgulhosa, porque, não sendo uma mulher da terra, adotei esta terra e sinto esta terra muito como minha e, portanto, obrigada, Margarida. Quem é a Ana Matos Pires? Ana Matos Pires é uma mulher feminista, de esquerda, com um sentido, ou pelo menos eu quero acreditar, um sentido de luta e de inquietude que me fazem querer sempre continuar a fazer coisas. Uma mulher que acredita piamente e que gosta de pessoas. Uma mulher que acha que não se deve nunca desistir, que vale a pena sempre investir, uma mulher que se definiria como uma hedonista pura. Eu gosto genuinamente do prazer, uma das razões pelas quais eu sou psiquiatra e não sabia ser de outra coisa, é porque eu odeio profundamente a dor, seja a dor física, seja a dor psíquica, tenho um profundo desprezo. E, portanto, tudo aquilo que estiver ao meu alcance poder fazer para a ultrapassar é qualquer coisa que eu sinto como uma obrigação. Isso é uma descrição realmente muito fora da caixa, porque o prazer como mote para aquilo que se faz realmente pode ser em várias áreas e a psíquica é aquela que não se vê. Portanto, requer aqui outra atenção, mas nós já lá vamos, porque eu sei que é natural de Santo Tirso, correto? Quais são as memórias de infância que tem de quando era pequenina, as mais felizes, as que lhe deram prazer na altura? Quando pensa na sua infância, do que é que se recorda? Muito bem, então, primeira coisa, eu nasci por mero acaso em Santo Tirso. Ok. Eu tinha o meu pai a monte, o meu pai tinha pertencido às lutas estudantis de 62 em Lisboa e andou ali um bocadinho a monte. Não, ele depois fez aquele percurso habitual dos tipos de 62, que foi fazer uma aproximação à ala liberal e foi deputado Laranjinha. Sim. Assim, teve 3 filhos, coitadinhos, 3 esquerdoides, que ele, coitado, não conseguiu demover. Bom, mas andava de facto, andou a monte e a minha mãe, a enfermeira, que agora, enfim, uma senhora já passou os 80, foi convidada na altura para ir abrir o serviço de anestesia do Hospital de São João, como uma enfermeira instrumentista. E havia lá uma tia paterna, que era professora primária ali na zona, e a criancinha estava prevista nascer no final de março. E, portanto, lá fizeram as contas. Esta ida da minha mãe para o Porto terminaria em fevereiro, portanto, havia tempo de se voltar à base. Dá-se o caso que eu nasci antes daquilo que devia, num dia 29 de fevereiro, que só existe 4 em 4 anos. Já é especial que estava para ir para a vida. E, portanto, eu não tenho nenhumas memórias de infância, não há nada que me ligue a Santo Tirso. Eu fiz o meu crescimento em Lisboa e muito em Évora, de onde é natural a minha mãe, e a minha família materna é, de facto, enfim, a família com que eu tenho maior ligação. E, portanto, as minhas memórias de infância são ótimas. E são essencialmente memórias de uma miúda de cidade, nada é criada em Benfica, de uma miúda de cidade com uma costela rural, porque passava muito tempo em Évora, num dos bairros de Évora que não eram do centro da cidade, e aquilo para mim eram momentos de prazer absoluto. Portanto, eu tenho memórias muito felizes da minha infância. Tinha 10 anos em 74 e, portanto, ainda infância, adolescência, passei
acho que eu sou uma mulher de sorte e acho que mais uma vez se provou isso mesmo. O meu crescimento e a minha passagem da infância para a adolescência em 74, 75 foi de uma riqueza e que eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu sou. Completamente, ou completamente. Seja, a infância que nós temos e as experiências que nos proporcionam depois vão nos moldar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, okay. Sem dúvida. Mas ainda assim licenciou-se no ICBAS, no Porto, não é? Onde, portanto, a sua medicina, e depois tirou um mestrado aí sim em psiquiatria na Faculdade da Universidade de Lisboa. Já sei que é uma pessoa de pessoas, mas ainda assim pergunto-lhe, sempre quis medicina e a psiquiatria em particular, ou foi um conjunto de acasos que a levaram a esse caminho? Quando eu vou para o nono ano tenho a minha primeira grande crise existencial, porque eu estava qual é a área que vou escolher, porque eu não sabia o que é que queria ser, se jornalista ou médica. Eu sabia que queria ser uma destas duas coisas. São áreas totalmente diferentes, não é? Eu sabia que queria ser uma destas duas coisas, mas não sabia qual era. Eu lembro perfeitamente que aquilo foi um verão meio complicado para a decisão, porque o jornalismo teria que ir para a área A, era D, a área D, acho eu, e medicina teria que ir para a área A. Pronto, lá me decidi finalmente pela medicina, porque eu sei que podia em qualquer momento da minha vida, não era fazer uma incursão no jornalismo, mas fazer uma incursão na comunicação sendo médica, e seria muito mais complicado fazer uma incursão na medicina sendo jornalista. E primeira decisão completada. Vou para o Porto porque queria muito fazer o curso numa faculdade que era na altura dirigida por um homem que foi não só um grande médico, mas um grande humanista de seu nome, Nuno Grande. Fiz o meu curso no Porto e no final adorei ter feito o curso no Porto, mas percebi sempre que não ia ser a minha cidade. O Porto é uma ótima cidade para nós irmos e sobretudo nos anos 80 não era para mim uma cidade para eu ficar. A minha... Tive a mesma ideia. E repare, eu estava em plena movida lisboeta, não é? Estava em plena altura e, portanto, adorei estar no Porto, tenho amigos do peito no Porto, volto ao Porto sempre com imenso gosto, mas o Porto não era uma cidade onde eu quisesse permanecer. Volto para Lisboa e põe-se a questão, enfim, depois da licenciatura nós fazemos, na altura, uma coisa que se chamava o internato geral, que é uma passagem pelas grandes áreas médicas, a medicina, a cirurgia, a obstetrícia, a pediatria, a medicina geral e familiar, e depois temos que fazer um exame para escolher uma especialidade. Segunda dúvida. Qual delas? Anestesia ou psiquiatria. Mais duas coisas que aparentemente não têm... Anestesia, foi o que disse? Anestesia ou psiquiatria. O imediatismo, certo, o rápido da ação e, por outro lado, é uma especialidade que me permitia lutar contra a dor física. Exatamente. Portanto, eu lembro-me no dia 26 de abril de 74, eu estava com a minha mãe a ver a saída dos presos políticos de Caxias e disse à minha mãe que ainda bem que o dia de ontem existiu. E a minha mãe perguntou-me porquê. Concordou comigo, mas perguntam porquê. E eu disse, bom, é porque se o dia de ontem não existisse, eu de certeza que ia lutar contra aqueles senhores que estavam aí a chatear toda a gente. Mas eu não podia saber nenhum segredo. Porque se eu soubesse algum segredo e me magoassem, eu dizia todos os segredos que sabia. E isso demonstra o meu pavor à dor. E, portanto, a dor física sempre me atormentou de morte. Exato. E a anestesia permitia-me isso. Mas, por outro lado, a dor psíquica passou-me numa fase mais crescida da minha existência também a ser um assunto importante. Portanto, não é assim tão estranho a dúvida. Mas as duas faces exatamente, moeda, não é? Exatamente. A opção pela psiquiatria acabou por ser, pesando os prós e os contras de um lado e do outro, acabou por ser uma opção muito por via do ecletismo da ação. A psiquiatria é uma especialidade médica, eu sou
uma médica com uma formação clínica, com uma cabeça biológica de entendimento do ICER geral e do ICER mental em particular, mas eu acho que fui buscar depois a tal jornalista que tinha ficado lá atrás. E a psiquiatria é, dentro das especialidades médicas, aquela que nos permite um maior contacto com as ciências humanas, com as ciências sociais. E também então, uma pesquisa, uma procura das respostas, que os jornalistas também fazem muitas vezes, não é? Ou essencialmente isso. E portanto foi muito por aí, a minha escolha. Muito interessante, muito interessante. E depois, entretanto, fez o seu percurso e a dada altura vem para o Alentejo. Qual é que era a imagem que tinha do Alentejo antes de vir e depois quando cá chegou, se confirmou ou qual foi o seu impacto? Muito bem, então, sendo eu filha de uma alentejana do Alto Alentejo, o Alentejo não me era estranho, me era uma região de que eu sempre gostei. Conhecia bastante menos o Baixo Alentejo. E a determinada altura, por vicissitudes da minha própria vida, que não tem de facto nada a ver com a instituição, eu achei que não podia continuar em Santa Maria e, portanto, tinha que fazer outras escolhas. Nessa altura, o então coordenador do Programa Nacional para a Saúde Mental, que entretanto já faleceu, o Álvaro de Carvalho, conhecendo-me, tendo-me feito exame de saída uns anos antes, disse: Ana, você quer a casa para ir para Beja, porque Beja tem lá um edifício ótimo e não tem recursos humanos. E eu vim a Beja, que eu conhecia mal, conhecia de visita. Sim, exato. E vi de facto aquilo que era o melhor serviço de psiquiatria e saúde mental do país em termos físicos, sem recursos. Ou seja, nos mínimos olímpicos ainda assim tinha... E pensei, estou perto dos 50 anos, é a altura de eu pôr em prática fazer alguma coisa com aquilo que eu tenho e que aprendi. E aceitei esse desafio. Não vi, e isto é engraçado e é muito meu, mesmo sem conhecer o território, expliquei, eu não venho viver para Beja a tempo inteiro, porque eu tenho um lado muito urbano. Tenho assumidamente um lado muito urbano. Enfim, se calhar não foi por acaso que quando o Manela Reis vendeu o Frágil e foi para o Lux, eu fui uma das pessoas que fez uma sociedade para comprar o Frágil. Portanto, este meu urbanismo e esta minha vida noturna é uma coisa que me faz falta. Prazer. E então eu disse: não vou, cumpro as minhas 40 horas semanais de trabalho no SNS da mesma maneira, mas deixam-me dividir metade da semana de um lado e metade da semana do outro. E assim foi. E o que é que eu, conhecendo pouco esta parte do Alentejo, eu tinha uma fantasia importante em relação a ela que não se confirmou. E digo isto com alguma mágoa. Eu tinha, o Baixo Alentejo era a zona do país mais maltratado pela ditadura, onde as desigualdades sociais eram maiores. Havia meia dúzia de tipos que eram donos desta extensão brutal de terreno e depois pessoas a viverem miseravelmente, mas que lutaram. E então eu vinha à espera enquanto povo, de um conjunto de pessoas mais aguerridas, mais assertivas, mais persperitas. E isso foi uma das coisas que me fez impressão quando aqui cheguei. Não é verdade. Não verificou isso? Não verifiquei, e verifiquei sobretudo um conservadorismo que fará 10 anos em novembro próximo que eu vi, um conservadorismo de costumes, de vivência do mundo, E em relação aos que vêm também? Eu fui super bem recebida. Sim, isso é uma coisa... porque é um povo que sabe receber, não é? Super bem recebida, fiz amigos, tenho imensas coisas boas para dizer desta terra. Aliás, se não tivesse, provavelmente cá não estaria, continua, não é? Naturalmente, e já tive imensas possibilidades de sair e não sair porque não quis e porque não quero, mas este lado conservador, confesso que me irritou. E ainda se verifica. E ainda irrita? Ainda se verifica e ainda me irrita. Sim. Eu às vezes estou a olhar
para a maneira como eu dirijo um departamento de uma faixa etária jovem e às vezes estou a olhar para a maneira como pais e mães que trabalham comigo lidam com os seus filhos adolescentes e eu penso, os meus pais não lidaram assim comigo, quer dizer, a liberdade que me foi dada, eu sou quase avó desta gente. Sim. E eu tive uma liberdade muito maior e uma capacidade de fazer coisas e asneiras e que lhe deram ferramentas para também agora fazer acontecer. E que quase 2 gerações depois os problemas ainda são os mesmos. E isso é muito aflitivo para mim. Ok. Portanto, já me disse há pouco que as respostas que havia ao nível da psiquiatria eram de excelência, apesar dos poucos recursos, mas que de facto, passado estes 10 anos e com a evolução que houve, que balanço é que faz da área da psiquiatria aqui no Baixo Alentejo, aqui no hospital? O que é que vê, portanto, começando pelo um ponto que era ótimo, onde é que estamos passado 10 anos? Muito bem, então quando eu chego há 10 anos, havia de facto uma estrutura física construída de raiz, e isso é importante porque nós gostamos de trabalhar com boas condições físicas, mas havia uma precariedade brutal em termos de recursos humanos. Eu quando chego a Beja a 19 de novembro de 2013, em termos psiquiátricos, e atenção que a saúde mental não é só psiquiatria, mas agora focalizando-nos um bocadinho na psiquiatria, havia um psiquiatra com um contrato pós-reforma, o João Paradela, que já se tinha reformado e que estava com um contrato. Na altura, quando se falava nesta área, era que se falava, obviamente, e havia uma prestação de serviços de 16 horas de uma colega que vinha dos Limados, e era o que existia em termos médicos. É muito pouco, realmente. Era impossível. Havia, felizmente, noutras áreas, nomeadamente na enfermagem, nomeadamente na psicologia, no serviço social, alguma resposta, mas em termos médicos esta era a realidade, mais uma pedopsiquiatra, esta era a realidade há 10 anos. Com e portanto as pessoas faziam aquilo que podiam, que basicamente era consultas. Exato. Não se podia fazer mais nada. Respostas de prevenção, de internamento. Impossível. Nada. Impossível. E tínhamos um internamento fechado por falta de pessoas e portanto houve 2 coisas que eu prometi a mim mesma. Uma era abrir o internamento o mais depressa que eu pudesse, porque se alguém precisava ser internado há 10 anos, depois tinha que ir para 180 km de distância. Era castigado quase 2 vezes, não é? Naturalmente, que não tinha os familiares ali ao lado. Não. E depois com as condições físicas fantásticas. Depois conseguir idoneidade formativa para a especialidade de psiquiatria, porque eu acredito ainda hoje, e agora com responsabilidades políticas, porque faço parte da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental do Ministério da Saúde, acredito ainda de uma maneira mais consistente e mais sustentada, que a grande maneira de nós fazermos fixação de clínicos nas regiões do interior é termos idoneidade formativa para as pessoas fazerem cá a sua formação. Porque isso faz com que passe a haver alguma ligação. Era o que eu ia dizer, a ligação é diferente, não é? Completamente. Porque o resultado do seu trabalho é onde estão e vêm esses frutos. Exatamente. Portanto, é muito mais difícil, no caso da medicina, acabar-se uma especialidade numa grande cidade, abrirem vagas no interior do país, e alguém que não conhece o interior, mas que conhece as dificuldades de acesso, as menores, a progressão na carreira é muito mais difícil porque não temos aqui ao lado as mesmas ferramentas, vir do que alguém que teve cá fazer a sua especialidade, os seus 5 ou 6 anos de especialidade, investiu, percebe o que é que está a acontecer e fica. E, portanto, é um espírito de missão, não é? Isso é cultivado. É continuado e é porque se acredita num projeto. Exatamente. A fixação de clínicos no interior... Ou seja, os que cá ficam são os bons. São os não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Muito bem. Bom, e efetivamente a realidade, comparativamente, é de 6 psiquiatras com contratos individuais de trabalho, mais 3 prestações de serviço que vêm fazer as urgências. Foi a abertura de um internamento, foi a abertura de um hospital de dia de adultos, foi a criação
de equipas comunitárias de saúde mental que trabalham muito para fora do hospital e que estão completamente na crista da onda daquilo que são as novas diretrizes da organização dos serviços de saúde mental em Portugal. Dois dos recém-especialistas que acabaram a especialidade no final do ano passado estão cá. E isso é tudo fruto de uma mulher espeneta? É fruto de uma mulher espeneta, de uma mulher que acredita e de uma mulher que também veio encontrar na precariedade um conjunto de pessoas extraordinárias. Exato, que validaram a sua ideia e que conseguem fazer isto tudo acontecer. Completamente. Mas num ambiente conservador, difícil, deve ter sido muito complicado. Mas eu tive uma vantagem, eu acho. O facto de não ser de cá, só cá viver a bola, primeiro por características pessoais. Mas o facto de ser de cá é uma vantagem, não é? Eu acho que sim. E porquê que é uma vantagem? Porque como é que as pessoas depois... Porque repare, portanto, a Ana explicou como é que via as pessoas. E como é que acha que as pessoas olham para si por não ser de cá? Qual é a palavra que... Eu insisto sempre em realçar a maneira fantástica como toda a gente mas isso trata, acho que nem sequer está em causa, não é? Nós sabemos os alentejanos... Acho que eu sou vista assim, mas há meia esgraviada da pinha. Isso é positivo. Eu não me importo nada. Sim. Depois, de outra maneira, eu acho que as pessoas, passada uma década, que percebem que eu faço por gosto e que sou empreendedora e que faço pelas pessoas e pela terra. Missão, não é? E esse tal espírito de missão. E isso eu acho que é uma coisa que as pessoas pelo menos fazem-me sentir isso. Acreditam, percebem. Ou seja, é como se não estivesse, entre aspas, contaminada com o que aqui se passa. Não estou, estou perfeitamente borrifando pastricas. Eu acho que uma das coisas que me fez também muita impressão, e como mulher de esquerda, foi a guerra fratricida da esquerda neste território. É uma coisa que me impressiona imenso. O eu não saber é uma mais-valia. Ou seja, estou-me a borrifar. Eu acredito neste projeto e acredito que a coisa é pela missão e pelo que trabalha. E portanto, não me interessa nada, não conheço, não quero que me contem, não quero saber, tenho raiva a quem sabe, sabe? Exato, estou a perceber. E portanto, isso é uma mais-valia para eu poder fazer coisas. E, por outro lado, o reconhecimento, o apoio e a consideração. Eu sinto-me altamente considerada pelas pessoas. Aquilo que aconteceu começou num terreno fértil, com boas condições, com a pessoa que não está contaminada, que vem de fora, que tem ideias fora da caixa, mas que encontra junto dos pares ou de quem queira acompanhá-la validação e espaço para que isso aconteça. Portanto, está tudo certo. Está assim. tudo, por isso é que eu estou aqui. Exatamente, tal e qual. Acha que o que é que... Se nos falta mais empatia para essa realidade, o que é que acha que nos falta de facto olhar realmente para a saúde mental como uma doença que, embora não se veja, tem as suas mazelas e tem os seus sinais e que se calhar não estamos todos atentos a eles, porque a ferida nós vemos, não é? A prevenção da queda nós percebemos o que é que vai acontecer. Estamos atentos aos sinais? Bom, há aqui, do meu ponto de vista, dois planos diferentes. Uma é a pouca literacia em saúde mental, e essa é real. Portanto, as pessoas não podem ajudar numa coisa que desconhecem, que não estão preparadas. Exato. E aí a culpa é muito deste lado, é muito de quem trabalha em saúde mental, porque saúde mental não é só a ausência de doença. Saúde mental é a promoção da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico atempado e o tratamento adequado. E, portanto, isto é um mal da saúde em geral. Nós temos muita dificuldade em adequar discurso para a população. Nós somos tipos que temos um jargão próprio na medicina. Nós acabamos um curso de medicina e não estamos azulinhos, estamos cianóticos, não temos falta de ar como caraças, estamos despeneicos. Exato, não é? Pronto, não somos... os insultos entre psiquiatras são fantásticos. Estás com os comportamentos histriónicos e disfóricos, quer dizer, ninguém diz, estás parvo. Pronto. E, portanto, esta falta de literacia é muito
dentro da nossa responsabilidade. Ou seja, falta a conversa de café. Falta a conversa séria, com palavras que as pessoas percebam, para ajudar a estar mais atento aos sinais, aos sintomas. Faltam respostas, porque faltam recursos humanos na saúde mental nacional. Continua a haver uma carência. Aliás, os vários artigos que fez até para o público, desde 2015, pelo menos, que fala nisso, não é? Que falta a resposta, que falta... A matéria-prima de quem trabalha em saúde mental são as pessoas. É pessoas a trabalharem para pessoas. E, portanto, nós sem recursos humanos não podemos fazer muito mais. Claro. Não é? Pronto. E depois há outra coisa que é importante. Há um estigma que, felizmente, está menos acentuado, mas que existe ainda. Pronto. E este estigma existe na população em geral, existe na saúde e existe em quem trabalha em saúde mental. Sim. E isso é uma coisa que me tira e que me faz Mas devem ser os primeiros a desmistificar isso, não é? É verdade, mas de facto isto ainda existe. Também é um caminho que se vai fazendo, mesmo dentro da própria medicina. Dentro da própria medicina, dentro da própria sociedade. Eu aqui há uns 6 anos fiz uma coisa que me deu um gozo do caraças. Tinha um amigo que trabalhava nos bastidores da Assembleia da República e pedi-lhe para ele fazer uma pesquisa em textos pré-74, pós-74, da direita e da esquerda, quer de deputados, quer de governantes, que tivessem utilizado palavras como esquizofrenia, bipolar, demente, e foi engraçadíssimo. Pré-74, pós-74, da esquerda à direita, ninguém se safou de usar diagnósticos psiquiátricos em sentido depreciativo. Claro, exatamente. Em nenhum sítio estava, tu és um grande idoso ou tu és um grande insuficiente renal. Mas estava, isso, o senhor deputado é um esquizofrénico. Exatamente. E eu acho que isto demonstra que o estigma ainda está muito, muito enraizado e que nós só conseguiremos ultrapassar isto com uma luta efetiva contra o estigma e com muita informação. Não é militante em nenhum partido, mas é uma extrema ativista em várias causas, em áreas particulares para as mulheres, como a administração da IVG ou com as questões da violência doméstica, mas também áreas transversais, como, por exemplo, o direito ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Acha que se pode afirmar que no Baixo Alentejo essas questões são tratadas neste território de forma empática ou também há um caminho a fazer sobre essas matérias? Acho que há um caminho a fazer. Não acho... encontro e descobri aqui pessoas, homens e mulheres, de um feminismo absoluto, homens e mulheres preocupados com os direitos LGBTI. Não estou a dizer que não... Agora, provavelmente muito agarrada a esse conservadorismo. Exato, tal e qual. Há de facto maior dificuldade. Falávamos em off há bocado da história de não haver presidentes de Câmara mulheres nesta terra. Eu acho que isso é significativo e acho que o exercício da cidadania, mais do que tudo, o exercício da cidadania neste território é parco. É parco, mas acha que é possível fazê-lo? Porque por acaso, a pergunta seguinte que lhe ia fazer, ia mesmo bater nessa questão, que era perguntar-lhe, que já vi que sim, mas ainda assim, se é importante participar e querer fazer parte de um ideal que se acredita, ou se é mais seguro encolher os ombros e adaptarmos às circunstâncias, porque há muito isso, não é? Sim. Eu falo por mim, como a segunda hipótese para mim é inexistente. Sim. Não é possível, eu quando olho para mim não me consigo ver a levantar os ombros e a não fazer nada em relação a qualquer coisa que eu acho que é importante. É eventualmente mais cómodo? Eu acho que sim, mas é também seguramente muito mais desinteressante, muito mais chato. E não se evolui. Exatamente, e portanto eu acho que nem pessoalmente nem em grupo, de todo. E isso é uma mensagem que eu acho que é preciso passar nesta terra. Nós somos parte do sítio onde estamos, onde trabalhamos, onde vivemos
e não podemos só cumprir o nosso direito de voto de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos e depois ficarmos alegremente sentados dizendo mal do que está a ser feito, mas é minimamente avançar. Pois, exato. Eu claro acho que se podia fazer muito mais no Baixo Alentejo do que aquilo que se faz. E com uma mulher como Presidente de Câmara? Eu acho que era... Sabe que o valor simbólico... E houve já uma convidada que referiu precisamente essa falta, que é curiosa, a engenheira Maria Graça Carvalho falava precisamente nisso, que achava que fazia diferença até para o próprio território. O valor simbólico destas coisas, destas conquistas, são importantes. Eu há uns anos achava que as cotas que não eram necessárias, sentia que as cotas até eram uma menorização. Depois, enfim, cresci no meu feminismo e percebo que as cotas são mesmo necessárias, é um mal necessário. Sim, porque eu acho que é preciso que elas deixem de ser necessárias quando uma mulher medíocre possa ascender ao mesmo sítio a que um homem medíocre já ascenda. E no dia em que isso acontecer, eu tenho a certeza que não há nenhum medíocre que ascenda, porque quer dizer que os capazes já ganharam, não é? Exatamente. E o simbolismo de alguns acontecimentos são importantes. Nós também vivemos do simbólico. Sim. Porque isso passa uma mensagem até de capacitação. Exatamente. Para que outros possam também fazer, não é? E se calhar até mais capazes e mais tudo, mas que pelo menos simbolicamente esse caminho seja trilhado. Certo. E depois outros que o sigam, não é? Certo. Então, por tudo aquilo que me está a dizer, acha-se que é uma pessoa incómoda para o sistema, para os agentes sociais, para os políticos, para os seus pares? É uma pessoa incómoda? Eu não sei se incómodo se calhar sim, se calhar sou um bocadinho incómoda, sim, mas eu também percebo, e isso é uma coisa que me agrada, as pessoas têm algum... Gostar de ser incómoda, isso é ótimo. Eu acho que as pessoas têm algum medo daquilo que possa sair da boca para fora. Pelo julgamento. Sim, e é engraçado. Eu não mando bocas porque sim. Okay. Eu quando luto por uma coisa ou critico uma outra coisa, eu tento ser sustentada e cedo, se os argumentos que me dão me fazem voltar atrás. E mostrarem factualmente. Completamente. Exato. Completamente. Agora, de facto, sou incapaz de deixar de dizer qualquer coisa que me parece que é importante e que faz a diferença. Passar à frente do evidente. Sim, isso eu não consigo. As pessoas às vezes perguntam-me e ficam muito espantadas com a minha resposta se eu sou uma mulher frontal. E eu digo que não. Porque eu acho que a frontalidade, exatamente como a tolerância, não são valores em si. Okay. Eu quero continuar a ser intolerante com coisas que eu não quero tolerar. Portanto, a tolerância para mim não é um valor em si. Ok, estou a perceber, sim. E a frontalidade também não. Igual. Não há gente mais frontal que as criaturas pequenas que dizem ao outro gordo, caixa de óculos. E o tipo é mesmo gordo e caixa de óculos. Portanto, estão a ser isso super... é ser frontal, não é? E coitado do outro, que é gordo e caixa de óculos, vai ficar triste e este outro que lhe chama não tem... Exato. Portanto, eu guardo a frontalidade para duas situações. Para aquelas pessoas de quem eu gosto muito e a quem devo essa frontalidade e para aqueles que eu quero completamente arrumar. Aí, é assim, este tipo já ultrapassou a linha e, portanto, vai comer com tudo aquilo que eu acho que tem que ouvir. Agora, portanto, não sou frontal neste sentido. Certo, a maior parte das vezes eu vejo coisas que eu sei que não vou mudar e que só vou magoar e, portanto, não... Agora, e sobretudo quando eu estou, enfim, com um estatuto de obrigações políticas, obrigações sociais, eu aí não deixo nada por dizer. E sou muitíssimo mais crítica e muitíssimo mais dura com o meu lado da barricada do que com o outro. Pois, exato, porque também tem que dar o exemplo, não é? Para poder também ter essa segurança e essa sustentabilidade para dizer. Eu perdoo muito menos à esquerda quando ela faz alguma coisa que eu acho inadmissível do que à direita. Porque da direita eu já estou à espera. Exatamente, tal e qual. Então, sendo assim, a última pergunta que eu lhe deixo, porque infelizmente estamos a ficar com muito pouco tempo, eu estou a adorar falar consigo, que é o que é que lhe falta fazer para que daqui a 10 anos para a frente dizer assim,
porra, valeu a pena estar cá, epá, isto foi excepcional. Falta-me, em termos profissionais e nesta zona, falta-me sedimentar completamente, completar e sedimentar completamente os recursos humanos. Que foi aquilo que começou, não é? E aqui eu não posso falar só em nome do Baixo Alentejo. Eu neste momento, no fundo, divido a minha atividade em 3 áreas, a local, a regional e a nacional. Sou diretora do Departamento de Saúde Mental da USBA, sou coordenadora regional da Saúde Mental do Alentejo e sou membro da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental. E, enquanto coordenadora da Saúde Mental do Alentejo, estou a falar Porto Alegre, Évora, Beja, Santiago de Cacém, portanto o Alentejo Saúde todo, e a saúde mental em Beja evoluiu bastante, mas nós continuamos com o litoral alentejano sem ter um serviço de saúde mental, nós continuamos com o norte alentejano com imensas falhas de recursos, médicos e não só. Nós temos em Évora um serviço que está a passar por algumas dificuldades, quase corremos o risco para onde termos um edifício ótimo e os recursos serem parcos. Sim, e, portanto, que era o que existia, não era? Exatamente, e portanto eu acho que falta-me ainda contribuir mais para que a melhoria e a resposta em saúde mental no Alentejo todo seja mais consistente, tenha futuro, não dependa de ninguém. Sim. Dependa de um grupo de pessoas, mas não dependa de ninguém e seja sustentável. Então, olha, obrigadíssima por ser inquieta, por ser incómoda, por não estar sossegada, porque depois de tudo o que fez, ainda ter de facto essa visão e ter essa vontade é fantástico. Agradecer-lhe imenso a nossa conversa e muito obrigada por tudo o que tem feito aqui no território. Obrigada.